Então, em português ou em inglês? Em português, claro. Ok. Então, Practice Portuguese. Hello. eu vou começar e depois tu segues, Ok. ok? Aqui nenhum de nós gosta de ser o líder, Yeah. porque é muita responsabilidade. Pois. Eu tenho aqui uma nota inicial para falar um pouco sobre este tema, que é conversas com vizinhos. Achámos que era interessante eu primeiro fazer uma introdução e explicar que, de uma forma geral, em Portugal, os vizinhos falam menos uns com os outros. Vizinhos ou, às vezes, vizinhos não têm que ser do mesmo prédio. Por exemplo, vizinhos da mesma rua, vizinhos da comunidade, pessoas que se veem todos os dias no supermercado. Eu sinto que na América do Norte, mais especificamente no Canadá, que é onde vamos mais vezes, eu sinto que basta morar na mesma comunidade e já é um convite às pessoas a conversarem quando se encontram. Nem tens que viver lá, basta visitares e eles já falam contigo. Eu ia dizer isso, eu ia dizer que se vives na mesma comunidade, é certo que vais fazer conversa com alguém. E mesmo que não vivas lá, ainda assim, na fila do supermercado, alguém vai conversar contigo de onde vens, o que estás a fazer, o que estás a comprar, se estás a gostar do Canadá. Agora, eu imagino que se moras na comunidade, então isso deve ser tipo diário. Ou seja, se vais a um café, se vais a um supermercado, se vais a uma loja e se sabes que aquela pessoa, se já viste aquela pessoa várias vezes, eu assumo que não dizer nada deve ser visto como frio e mal educado. Yeah. Enquanto que em Portugal, não. Eu já morei num prédio há 7 anos e houve vizinhos com quem eu nunca falei. E é normal. Deve haver diferenças entre Lisboa e fora do capital também, não é? Se tu fores ao norte, numa aldeia, provavelmente seria mais parecido com o Canadá, com toda a gente a falar contigo. Eu acho que para mim, mentalmente, o que eu penso é, se eu tiver que falar com toda a gente deste bairro, então eu passo o dia a falar. Onde é que há o limite de com quem eu falo e com quem não falo? E por isso, numa cidade, se calhar as pessoas acabam por escolher, só há 2 opções, fala toda a gente ou não fala ninguém. Então prefiro não falar a ninguém, porque também não vou fazer uma seleção, aquele falo, aquele não falo. Então acho que quase inconscientemente, algumas pessoas, eu incluído, decido não falar. Se não conheço a pessoa, não falo com a pessoa, mesmo que ela more e eu vejo a pessoa há anos no mesmo bairro, eu não converso com as pessoas. Nós temos membros que vivem em todas as partes do mundo, então se calhar vocês podem comentar e dizer se as pessoas são simpáticas, se falam muito na tua zona e se tu moras numa cidade ou no campo, porque eu gostava de saber se há uma diferença mundial ou se é só mais destacado em Portugal. Sim. Deve haver outros países como Portugal. Eu estou a lembrar-me de uma situação muito engraçada que aconteceu recentemente. Eu levei as nossas filhas ao parque e chegou a esse parque uma amiga de uma das nossas filhas, uma amiga da escola, com a mãe, que eu vejo muitas vezes quando vou buscar as nossas filhas. E nem eu, nem ela, eu acho que nós reconhecemos pelo olhar, mas nem eu nem ela conversamos. Eu acho que esta criança e os pais são russos. Mais tarde recebi uma mensagem, porque essa criança vai fazer anos, a convidar-me para o aniversário e a explicar, a pedir desculpa que não tinha falado naquele dia no parque. E eu achei engraçado porque eu pensei, não faz mal, eu achei normal, a gente nunca fomos apresentados. É quase como se não me apresentam a pessoa, eu sinto que não tenho a obrigação de falar com ela. Se me apresentam a pessoa num contexto, então aí, a partir desse momento, eu sinto que tenho a obrigação. Dito isto era só a introdução, dito isto, é claro que às vezes há pequenas frases de circunstância. Ou seja, há o mínimo. Quando eu disse que morei num prédio 7 anos e não falei com ninguém, não significa que eu não cumprimentasse as pessoas. Então, há conversa de circunstância de elevador, mas é muito básica. Não se faz perguntas pessoais. É, por exemplo, bom dia,
boa tarde. Então, tudo bem? Pois. Tudo bem. Então, E que tal o jogo de futebol? Não. Não. então, tudo bem? Tu vai-se andando. Vai-se andando. Sim, vai-se andando. Ou uma expressão mais antiga que as pessoas mais velhas usavam. Haja saúde. Haja Ok. saúde, meaning as long as there's health. Uhum. Haja saúde. Vai-se andando. E muitas vezes é só isto. Então adeus. Adeus. Isso já feito. Está feito. Yeah, ok. Sim. Não há perguntas pessoais de como vão. Às vezes perguntam, então as meninas. Yeah. Pronto. Então as meninas estão boas. Estão crescidas. Pois. Não param de crescer, Pronto. Adeus. Deus, Adeus. vá. Às vezes, e tu notaste isso em Portugal, em parques, as pessoas comunicam mais com os nossos cães do que connosco. Acho que quis dizer as filhas, mas sim, os cães As também. filhas também, mas os cães então ainda é uma coisa mais... E eu comecei a reparar nisso depois do Joel falar disso. E realmente, agora acho um pouco estranho. Estamos com um cão na rua e o que é que acontece? Como é que tu te chamas? Pois. Às vezes fazem esta pergunta super estranha que é, perguntam ao cão, como é que tu te chamas? Que é um convite ao dono a responder. Então a gente responde como se não estivesse lá. Paco. Oh Paco querido, tudo bem? És muito fofinho. Que idade é que tu tens? E novamente o dono responde. 1 ano. Mas nunca perguntam o nosso nome, se somos daqui, se moramos aqui. Enfim, é uma situação, agora que eu penso, eu acho que é uma situação um pouco estranha. Faz sentido. Estás a desenhar? Estou. Hoje decidimos Mas desenhar. não digas o que estou a desenhar. Vai ser uma surpresa para o fim. Ok. Ou para o meio, quem sabe. Mas isso é para as pessoas que estão a olhar. Algumas pessoas só estão a ouvir este podcast. Então essas pessoas não vão ver. Depois temos que explicar depois o que é que estamos aqui a fazer, a desenhar. Estamos a desenhar para só para ocupar Sim. as mãos e Sim. para não ficarmos para Sim. focarmos. Para não haver uma pressão de olharmos um para o outro, olharmos para a câmara. Ficamos estressados às vezes a filmar um podcast, então isso ajuda. É uma terapia. Sim. Não é? A desenhar. Vizinhos. Temos aqui bullet points de coisas para falar sobre este assunto. Acho que já falámos do primeiro, que é qual é a primeira coisa que dizes quando encontras um vizinho. Já dissemos. Olá, bom dia. Tudo bem? Ok. Agora, como é que tu lidas com a conversa constrangedora, awkward, constrangedora, de elevador? Conversa de elevador. Ou seja, com small talk. Conversa de circunstância. Muitas vezes só falamos quando a outra pessoa fala, não é? Porque muitas vezes as duas pessoas podem estar completamente silenciosas no elevador. E não querem falar. Sim, ou fazem só a pessoa que entra acena com a cabeça e depois a viagem inteira do elevador ninguém diz nada. Ou às vezes dizem com licença quando estão a entrar, não é? Sim. E quando saem dizem, então bom dia. Mas como é que tu lidas com isso, tu? Quando entras no elevador em Portugal, já te habituaste ou tu ainda fazes small talk? Eu já percebi como funciona. Então, sim, se for alguém que não conheço, eu tento não falar muito. Mas sim, eu cumprimento, digo bom dia. Se for alguém que conheço, pergunto como está. Mas normalmente não chegamos por... E como norte-americano, o que é que tu preferes para a tua personalidade? Acho que depende do dia e o meu... se estou com muita energia naquele dia. Mas sim, quando eu cheguei a Portugal eu achei estranho as pessoas não falarem, não fazerem esse tipo de conversa. A falar sobre o tempo ou... bem, às vezes as pessoas no Canadá falam do hockey, o jogo do hockey, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Sim. Mas,
Sim, mas claro, toda a gente é diferente. Vamos sempre apanhar pessoas extrovertidas ou mais. Mas acho que normalmente as pessoas são mais tímidas, mais privadas, mais. Yeah. E quero voltar um pouco ao que dissemos no início, que há uma diferença entre falar com alguém que se vê todos os dias e talvez isso para mim até possa fazer mais sentido, e nesse caso eu até posso fazer um esforço. Por opção eu não falaria com ninguém, mas se é alguém que eu vejo todos os dias, faz sentido. Mas o que me chocou na América do Norte foi que, mesmo que seja uma pessoa que estamos a ver pela primeira vez, há uma necessidade de não ir no elevador em silêncio. Em Portugal, isso não acontece mesmo. Se entramos num elevador, num prédio de serviços, não é o nosso prédio de casa, se entramos em algum lugar e há um elevador e a pessoa é um estranho, é super normal, é super aceitável só dizer bom dia e boa tarde, e quando entramos, e bom dia quando saímos. No Canadá, ai que roupa tão gira, gosto muito da sua t-shirt. A primeira vez eu fiquei tipo, que invasão. Eu também tenho essa mochila, que gira. Sim, eu também tenho, exato, e eu achei, para mim foi mesmo assim uma invasão, porque eu pensei na minha cabeça, eu não te conheço, quem és tu para estar a falar da minha mochila? Compraste batatas fritas, alguém estava com fome, não é? Sim, essas batatas, eu gosto muito desse sabor, realmente esse sabor é muito bom, mas estão caras as batatas, não é? Então para mim foi um choque. Agora esta é para ti. Podes partilhar uma história sobre uma interação com um vizinho que te tenha ensinado alguma coisa sobre cultura ou língua. Há muitas, não é? Eu lembro-me, às vezes tu chegas a casa e comentas que um vizinho disse alguma expressão ou usou uma frase. Sim, eu acho que em geral, os primeiros anos em que, depois de eu chegar a Portugal, eu passava pela rua e via a mesma pessoa que vi todos os dias a passear o cão. E sim, eu acho que eu disse, bom dia, como está? E eles ficaram muito surpreendidos, como se eu estivesse a atacá-los. Tipo, eu nunca falei consigo. Então, para mim, isso foi estranho, ver uma pessoa durante semanas, todos os dias, e eles ficarem surpreendidas quando eu fiz nem foi começar a conversa, foi só cumprimentar. Mas lembras-te de alguma interação específica em que tenhas aprendido uma expressão ou algo sobre a língua? Sim, a primeira vez que eu ouvi alguém dizer-me para dizer adeus, ok, vá com Deus. Eu pensei, vou tipo caminhar com Deus, ou ok, tá bem. Mas eu percebi que era uma forma meio religiosa de dizer adeus. Ou até logo. Não deve ser para um estranho pensar. A gente usa muito até logo. E um estrangeiro pensa, mas nós vamos nos ver logo. Porque eu sinto que em inglês, se tu disseres see you later, tensionas ou planeias ver a pessoa. Mas uma coisa estranha que vocês dizem é até já. Vá, até amanhã, mesmo quando tu não tens planos para ver a pessoa amanhã. Mas em inglês, se nós dissemos ok, see you later. See you tomorrow parece mais plano. É muito específico, é tipo tomorrow, o que é que temos? Há algum evento? Ou nós combinamos alguma coisa para amanhã? Sim, nós dizemos muito até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, vá, até amanhã. Amanhã. O que é que não estou a lembrar? Sim. Até já também é uma expressão que se calhar é estranha para um... Até já? Já quando? Sim, mas normalmente tu não dizes até já quando estás a sair se realmente não tens planos para ver a pessoa, não é? Mas até amanhã pode ser. Podem dizer até amanhã mesmo quando não há planos para os ver. Tchau. Dizemos muito tchau. Tchau. Eu acho que uma vez tu disseste-me que isso pode soar um pouco informal demais ou até... Tchau. Mal criado, não é? Não, mal criado não, mas é informal. Tchau é informal. E é tchau, com T.
E é só para adeus, não é como há línguas em que usam a saudação, a palavra para dizer olá é a mesma para dizer adeus. Sim. Tchau em italiano. Eu também percebi que a dizer como está, ou como está, como estás, é menos usado do que em inglês. Hey, how's it going? How are you? Se tu perguntares a alguém como está, tens que já conhecer a pessoa mais ou menos bem para estares a dizer ou perguntar como está, não é? Talvez, se calhar, achas que usamos mais tudo bem do que como está? Sim, e tudo bem é mais fácil porque já dá a resposta à Sim, pessoa. Eles não têm escolha. Tudo bem, E tudo dizem bem. isso em inglês? All good? Sim, mas é menos comum. Eu acho que o mais comum é How are you? Pretty good. Mas quando alguém pergunta How are you, normalmente não entras em pormenores. né? Ok. Não é? Mas mesmo assim, o bom dia, o boa tarde e o boa noite são mais comuns do que o tudo bem. Sim, é sempre seguro, seja para Bom um dia. estranho, seja para alguém conhecido. Bom dia. E depois para despedida, obrigado. Obrigado. E às vezes repetimos o bom dia ou boa tarde. Ou então dizemos até à próxima. E bom dia, boa tarde, pode ser para dizer olá ou Sim, adeus, e pode claro. ser, às vezes, ao despedir também dizemos então vá, bom dia. Yeah. Uma coisa que ainda não dominei, ou uma coisa que ainda não tenha dominado, é quando devíamos dizer boa tarde comparado com boa noite. Eu acho que a regra geral que eu tento me lembrar é boa noite é quando já está escuro, depois de jantar, enquanto boa tarde é, sei lá, até 7 horas, até as 8, não é? Eu acho que o bom dia, boa tarde e boa noite, o mais seguro é seguir a hora das refeições. Mas depois há muito aquela piada de boa tarde. Quer dizer, bom dia, ainda não almocei. Ou bom dia, e alguém diz bom dia, ainda não almoçou. Acho que está muito ligado com as refeições. E o boa Yeah. tarde e o boa noite, talvez, se calhar também. O boa tarde até jantarmos, porque ninguém janta à tarde. Bom dia é de manhã tomamos o pequeno almoço. Boa tarde é durante a tarde, lanchamos. À noite jantamos, então o boa noite é depois do jantar. Yeah. Mas para famílias que jantam muito cedo, Com crianças. fica mais complicado, Yeah. porque jantam ainda de dia. Mas a que horas a que horas ainda é cedo para um português jantar? Isso é outro podcast. Pois, Este é só sobre conversas com vizinhos. vocês almoçam, ou vocês jantam muito, muito tarde. Às 7, às 8, 9. Não há mais alguma coisa que seja útil Não, para partilhar? Mas, claro, que estamos a generalizar muito, baseado nas nossas experiências e as nossas vidas. Tu passaste a vida toda em Lisboa ou nos nos arredores. arredores. Então, se alguém tiver outro contexto de uma outra zona de Portugal, Porto ou as ilhas, ou se calhar Coimbra, Sim. o Sul, gostávamos de ouvir. E também como é no vosso país. Tenho muita curiosidade para saber se há mais países parecidos com Portugal ou mais países parecidos com o Canadá. Mas espera, temos que partilhar os nossos desenhos. Eu posso partilhar o meu porque não fiz quase nada. Pois, estavas mais focado. Bolas. Bolas. Esta é a Uau. máquina fotográfica que estamos a usar para filmar e podem ver as nossas caras ali. E não escrevi a marca verdadeira da câmara, da máquina, porque isso seria publicidade não paga. Então, se vocês conhecerem o nome desta câmara, podem dizer nos comentários. Ok. Pronto. Até à próxima. Até a próxima. E obrigado por nos terem ouvido e visto. E se vocês tiverem ideias para outros podcasts, podem partilhar também. Precisamos sempre de ideias. Até à próxima. Até a próxima. Boop-a-doop-a-doop.